Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus, nesse dia tão bonito que o Senhor nos deu. E nada melhor, não é, de que começar o dia bem já ou estudando a palavra. Nós estamos estudando o livro de Provérbios e hoje nós vamos meditar no Provérbios 25. Nós vamos orar primeiro. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti pedindo a Tua misericórdia e a Tua bênção sobre nós. Senhor, venha falar com o nosso espírito, Senhor, ah, porque nós queremos sermos sábios e sermos também, Senhor, pessoas que discernam o momento que está acontecendo hoje no mundo, Senhor. Nós queremos sabedoria e discernimento, não queremos sermos insensatas e sermos, Senhor, ímpios que vivem sem conhecer a Tua palavra. Nós queremos sermos sábios nesse dia e todos os dias da nossa vida. Por isso, Senhor, vem nos trazer sabedoria, vem nos trazer entendimento da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, olha só, o Provérbios 25, eu vou ler de 1 a 5. Ele fala assim: são também esses provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, o rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Tira da, tira da prata a escória e sairá vaso para ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Então, nós vamos ver aqui que o rei Ezequias, né, os homens do rei Ezequias transcreveram esse provérbio de Salomão. Está lá em Crônicas, não é? Que o rei Ezequias fala sobre quando ele abre o templo e os homens dele transcrevem esse provérbio 25. Então, olha só, aqui está dizendo que quando a prata só tem valor quando ela é purificada das impurezas. Olha só, quando forem removidas a perversidade, aí o trono do rei será legítimo. Então, olha que interessante. Nós vamos ver que aqui está mostrando que se a prata não tem valor se não for purificada. Eu achei muito importante. E também nós vamos ler o último versículo, porque aí eu vou falar sobre o tema desse capítulo. Versículo 28. Como cidade derribada não tem muros, assim o homem que não tem domínio próprio. Uma cidade derribada, destruída, que não tem muros, ela é como o homem que não tem domínio próprio. Eu achei demais. Por quê? Porque quando uma cidade é derrubada os muros, os inimigos entram, saqueiam a cidade, não é? Destroem mais a cidade, cheio de brechas. Então, olha só, achei muito forte. Então, aqui, esse capítulo todo vai falar de moderação e vai mostrar que a sabedoria está ligada à moderação. Uma pessoa que não é sábia, ela não tem moderação. Então, nós precisamos buscar isso, né? E pedir a Deus para refinar a prata, né? Purificar, oh glória a Deus. Então, o primeiro vai falar sobre a purificação e tirar a perversidade, tudo que não é de Deus do nosso coração, para que, olha só, para que o trono do rei se estabeleça, seja legítimo, para que o que Deus tem para a nossa vida também se legitime, não é? Provérbios 25, de 6 e 7, fala que fala sobre a moderação do, do orgulho, não é? Da autoestima exagerada, que fala assim: olha só, não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque é o melhor que te digam, sobe para aqui, do que ser humilhado diante do príncipe.
a respeito do que os teus olhos viram. Então, o sábio, ele não procura autopromover-se. Ele não fica se gabando do que fez. Ah, eu fiz isso, eu em mim, não é? Então, não é sábio ser assim. Essa pessoa vai ser humilhada na frente de todos, porque ela se autopromove, não é? Então, a moderação, nós precisamos buscar a purificação, né? A prata significa regeneração na Bíblia, não é? Nós precisamos também buscar moderação na humildade, né? Moderação assim, na humildade, buscar a moderação do orgulho, da autopromoção, não é? Versículo, versículos de 8, não, versículo de 8 até o versículo 15. Diz assim: Não te apresses a litigar, pois ao fim que farás quanto ao teu próximo, se te puserem apuros. Pleiteia a tua causa diretamente com teu próximo, e não descubras o segredo de outro, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não te apegue à tua infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvir atento. Como o frescor da neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com que os enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas e que não fez. A longanimidade persuade o príncipe, a língua branda esmaga os ossos. Aqui, esses versículos do 8 ao versículo 15 vai falar sobre a moderação da língua. Né? Então, primeiro vai falar sobre a moderação de nós nos exaltarmos, né? E agora vai falar sobre a moderação de nós usarmos a língua adequadamente. A Provérbios fala muito sobre isso, né? O ser sábio em falar. E é interessante que ele vai falar aqui sobre não vitupere aquele que te ouvir e não te. Né? Então, para a gente não entrar em litígio com as pessoas, ou seja, conversa com ele em particular, no versículo 8, versículo 9, não é? Então, você deve procurar, quando você tiver alguma coisa contra alguém, não leve ao juiz. Isso aí, muita gente faz isso. Lá em Lucas 6 fala muito claro sobre isso, não leve ao tribunal. Você senta com a pessoa e resolva em particular, não é? Porque isso traz muita coisa ruim sobre você e sobre mim se fizermos. Né? Levantar esse litígio, você levar uma causa que você está com raiva de alguém para o juiz. Ora, o reto juiz é Deus, não é? Então, é muito sério, é muito sério. Então, aqui está dizendo para a gente, pleiteia a sua causa, versículo 9, diretamente com teu próximo, e não descubra o segredo de outrem. Então, quando nós ficamos falando coisas também das pessoas, nós ficamos mal e somos julgados porque estamos quebrando a lei de Deus. É uma coisa muito terrível isso. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu acredito que sim. E como a gente fica mal, não é? Quando falamos, depois só o sangue de Cristo mesmo para limpar. E vai falar que o versículo 11 diz que, no versículo 10 fala, para que não te vitupere aquele que te ouvir, vitupere é vergonha. Vamos passar vergonha. Quando nós ficamos falando dos outros, né, para alguém, a gente vai passar vergonha. Versículo 11 vai falar sobre a palavra dita ao seu tempo. Então, por isso que quando a gente vai falar, a gente deve orar.
Senhor, eu preciso falar com essa pessoa agora, é, é, é certo isso? Minha motivação está correta? Então, devemos orar. Porque diz que é como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita ao seu tempo. No versículo, nos outros com pendentes e os joias de ouro, assim o sábio repreensor para o ouvido atento. Também quando a gente vai exortar alguém, né? Como também é importante, é como joias pendentes e joias de ouro puro. Assim, o sábio repreensor é aquele que vai exortar, que vai repreender, para um ouvido atento, não para aquele que joga fora, né, o que ouve. E vai falar como o frescor da neve também, como nuvens e ventos, né? Assim é o homem que se gaba, né? Que às vezes a gente vê ventos e nós vemos ventos e nuvens, mas não chove. Assim é a pessoa que se gaba, fala, fala, fala e não, né? É um sino que não diz nada, né? Bate, bate e não diz nada. Nós vamos ver ainda que no versículo 15 vai falar que a longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga os ossos. Então, olha só, às vezes nós achamos que só o furor, a raiva, o gritar que vai acabar com coisas duras, não é? Olha só, diz que a língua branda esmaga os ossos. O osso é duro. E quando a língua branda, a língua, né, a língua sábia que Deus dá para gente quando buscamos, ela esmaga ossos. É incrível isso, é um milagre, mas a Bíblia fala. Não diz que é a língua que tem furor, que tem ira, que esmaga. Forte, né? Eu achei muito forte. Versículo 15. Aí no versículo 16 e 17 vai falar da moderação. Que também continuar falando achaste mel? Mel é uma coisa boa. Mas até mesmo que é bom, quando é em excesso, faz mal. Olha só, come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Olha, quando a coisa é em excesso, ela vai fazer mal. Então, até o mel, que é uma coisa muito boa, que é até remédio, né, pra gente, e é saboroso, vai me fazer mal se eu não tiver moderação. E também achei interessante no versículo 17, que não seja frequente na casa do teu próximo, para que não te enfade e te aborreça. É interessante que a gente acha assim que a pessoa que vai sempre, né, é que gosta, não. A pessoa, não é necessariamente isso. Porque se a pessoa vai sempre, sempre, o vizinho tem o que fazer, o próximo tem o que fazer. E quando a pessoa vai sempre, e receber uma visita é uma bênção, mas quando vai sempre, pode se tornar inoportuno. Então, também a moderação, né? Ó, nós precisamos ser sábios, moderados, não é? Amarmos em atitudes e não assim em excesso, né? O excesso sempre é ruim. Continuando no versículo 18, vai falar sobre, no versículo 18 até o 26, vai falar sobre, nós precisamos ter moderação até no ato de amar também, porque às vezes nós gostamos nós colocamos limites, amamos só quem nós gostamos, e aqui vai falar sobre amar o inimigo. Então, se você ama só quem te faz bem, você está sendo como um ímpio. Eu também. Então aqui está falando que, olha que interessante, no versículo 18 a 26. Maçã e flecha e espada aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o teu próximo, né? Como o dente quebrado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Como quem se despe no dia frio e como vinagre sobre feridas, assim entoa canções junto ao coração aflito. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe para comer. Se tiver sede, dá-lhe para beber.
porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. O vento norte traz chuva, e a língua fingida o rosto irado. Melhor morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Como a água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Então, aqui vai falar sobre se alguém tiver fome e for teu inimigo, você dá de beber. E se alguém tiver de comer, e se tiver sede, dá de beber. Por quê? Porque você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, quando nós ajudamos uma pessoa que se declara nosso inimigo, nós fazemos bem para ela vai ficar envergonhada. E você vai amontoar brasas vivas para que ela fique envergonhada e se arrependa, porque ela está fazendo para Deus, né? Essa ira que ela tem, né? Contra as pessoas. Então é interessante que quando nós agimos, nós pagamos o mal com o bem, nós estamos abençoando a nossa vida e a pessoa que recebe. E nós vamos ver ainda no versículo 27, diz que a comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Então, nós vamos ver aqui que a moderação, ela se casa com a humildade, né? Porque diz aqui, comer muito mel não é bom, que a moderação é necessária. E procurar a própria honra, a pessoa não ser humilde, então a moderação vem junto com a humildade. Então, aqui as duas estão, né? A moderação das coisas casa com a humildade. Achei interessante esse versículo. Então, meus queridos, nós vimos que muitas coisas, e aqui vai falar da mulher também, a mulher que fica iracunda, que fica reclamando, né? Que é melhor morar no canto do eirado, não é? Do que junto com a mulher rixosa. Mas ainda essa mulher, ela precisa se arrepender, mas também a pessoa que o esposo precisa amá-la e orar por ela. E nós vamos, o que eu mais achei interessante aqui, todos são interessantes e maravilhosos, mas o que eu fiquei mais assim maravilhada é sobre a palavra dita ao seu tempo, que nós precisamos dizer a palavra ao seu tempo. Versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. São textos que nós precisamos meditar e vermos. Eu tenho levantado litígio contra uma pessoa e levado ao juiz. Eu tenho, assim, vivido em excesso em alguma área da minha vida, não é? Às vezes até não são coisas ruins, mas o excesso que faz as coisas ruins, não é? E eu tenho procurado a purificação da prata, né, para que se legitime aquilo que Deus tem para mim, né? E eu preciso, para que eu não fique igual uma cidade destruída e todos os inimigos entrando nela. Assim é aquele que não tem moderação e domínio próprio. E, Senhor, nós precisamos de domínio próprio. É um texto aqui que a gente precisa ler várias vezes e se transformar em sangue em nossas veias. Então, Senhor, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que não temos domínio próprio, não temos controle, Senhor, e que fazemos o excesso, mesmo que as coisas sejam boas. Senhor, nós queremos equilíbrio, Senhor. O teu espírito, ele é um espírito de moderação, de equilíbrio. Então, Senhor, nós não temos esse equilíbrio, mas nós pedimos, Senhor, nós te pedimos que o teu sangue venha nos limpar e trazer, Senhor. Nós não queremos ser como uma cidade destruída sem muros, ó Deus, à mercê do inimigo, Senhor. Nós queremos que o Senhor traga, Senhor, nos perdoe de todo orgulho, soberba, nos traga humildade, nos traga o teu perdão, Senhor, e, Senhor, nos dê o domínio próprio, porção dobrada dele, nós precisamos, Senhor, para que nós fiquemos bem em todas as coisas.
Eu quero te adorar, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Obrigada, Senhor, por esse dia. Abençoa meus irmãos e todos os nossos ouvintes. No nome de Jesus. Amém. Um beijo grande, Deus abençoe e uma porção dobrada para nós de domínio próprio.